Esse vídeo tem o objetivo de apresentar o método proposto para minha dissertação de mestrado, cujo título é Modelo Híbrido de Desenvolvimento de Produto com utilização de mockup digital para a avaliação do mesmo. O objetivo da pesquisa foi o de propor um modelo híbrido de processo de desenvolvimento de produtos físicos, capaz de capturar progressivamente a voz do cliente nas fases iniciais do desenvolvimento de produto e validá-la através da utilização sistemática de mockups digitais. Para a construção do modelo, foram estudados os modelos tradicionais de gerenciamento de projetos. Aqui estão apresentados, na figura superior, o modelo do Cooper e na figura inferior, o modelo do Rosenfeld. Na minha pesquisa, considerei no modelo tradicional as fases iniciais do processo de desenvolvimento do produto, a saber, as fases do projeto informacional e do projeto conceitual. O gerenciamento ágil de projetos é relativamente recente, surgiu a partir de 2001 com o Manifesto Ágil e consiste em um método iterativo onde seus principais objetivos são de entregar produtos funcionais e ouvir a voz do cliente a cada iteração, que é chamada de sprint, termo que vem do futebol americano e representa o seguir junto a cada jogada. Alguns autores, como Summer, Cooper, Conforto e Amaral, realizaram estudos de caso aplicando o gerenciamento híbrido, apontando para resultados positivos. Em cada caso, foram utilizadas diferentes abordagens do gerenciamento ágil ao gerenciamento tradicional, a depender do tipo do projeto. O método propõe-se a realizar o projeto conceitual, conforme descrito no gerenciamento tradicional, de uma direção veicular, utilizando as técnicas da abordagem ágil, utilizando o mockup digital e ouvindo a voz do cliente de forma sequencial. Ou seja, a direção foi avaliada em 3 fases. Na primeira fase foi avaliado o volante, na segunda a coluna de direção e na terceira a dirigibilidade. Na última fase, o projeto foi consolidado e avaliado. O método foi aplicado considerando uma fase preliminar de levantamento de requisitos e mais 4 sprints sequenciais. Na fase preliminar, foi realizada uma pesquisa em diversas fontes buscando as necessidades do cliente. Com esses dados, foi preparado um questionário de pesquisa. Então, foi definida a amostra a qual o questionário seria aplicado. Esta amostra foi formada por especialistas de 2 indústrias automotivas da região de Curitiba. Após recebimento dos questionários respondidos, os resultados foram tabulados para serem utilizados nas fases seguintes. Tendo respostas suficientes, nesta fase obtive 15 questionários respondidos, partiu-se para a fase seguinte. As 3 fases seguintes seguiram o fluxograma padrão, que será explicado na sequência. Essa é a primeira parte do fluxograma. As necessidades do cliente foram traduzidas para requisitos de produto utilizando a ferramenta do QFD. Com estes requisitos em mãos, partiu-se para a preparação dos questionários que foram elaborados utilizando o Google Forms. Esta é a segunda parte do fluxograma. Então, a amostra foi selecionada e os questionários aplicados com um prazo máximo médio de 1 semana para as pessoas responderem. As respostas foram tabuladas a cada fase e partiu-se para a fase subsequente. No primeiro sprint, foram desenvolvidos 3 modelos de volantes. Estes foram apresentados aos usuários e, após a tabulação dos resultados da preferência do público consultado, chegou-se ao volante em destaque na figura inferior. O segundo sprint serviu para a consolidação do volante escolhido, que é a figura da esquerda, para um volante com mais funcionalidades e melhorias, a figura da direita.
Além da consolidação do volante, a fase 2 também analisou a coluna de direção, onde foram apresentados 3 tipos diferentes e os usuários escolheram o tipo 3, coluna sanfonada. Continuando a sequência da pesquisa, na fase 3 foi avaliada a dirigibilidade do veículo relativa a 2 aspectos da direção. O auxílio à direção, onde foram apresentadas 3 opções e foi escolhida a direção elétrica. Ainda na fase 3, foi analisado o auxílio ao condutor, onde o nível 2, em destaque, foi o escolhido pela maioria do público respondente. O último sprint tem um fluxograma um pouco diferenciado, pois ele teve o objetivo de consolidar todo o projeto e avaliar as fases da pesquisa. Nessa primeira parte do fluxograma, destaca-se que todos os resultados das fases anteriores foram levantados e um questionário foi elaborado com a consolidação do projeto e avaliação de cada fase. Esta é a segunda parte do fluxograma. Nesta segunda parte, foi selecionada a amostra, distribuídos os questionários e tabuladas as respostas. Com a amostra do tamanho suficiente, aqui findou-se a pesquisa, tendo como resultado final um conceito de um produto que foi desenvolvido ouvindo a voz do cliente. Obrigada, espero que as explicações tenham ficado claras o suficiente para a avaliação do método proposto. Gostaria de contar com a sua participação para responder o questionário desta avaliação.